E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, lá para uma era antes da nuvem, sabe? Uma época em que ter um e-mail corporativo não era só dar uns cliques e pronto. Não, não. Era uma saga, uma aventura de tecnologia e, olha, muita paciência. Bora embarcar nessa? Naqueles tempos, cada empresa tinha que, literalmente, construir o seu próprio sistema de e-mail do zero. E no meio de toda essa operação, tinha uma figura quase mítica, o grande herói da nossa história, o administrador de sistemas, ou o famoso sysadmin. E a primeira grande batalha de todo o sysadmin era contra uma fera, uma verdadeira lenda, uma ferramenta que reinou absoluta nos anos 80 e 90. O nome dela? Sendmail. Pois é, o Sendmail era a ferramenta da época, o padrãozão mesmo. E ele era o puro reflexo da filosofia daquele tempo. Se alguém quisesse ter poder absoluto, precisava pagar o preço. E o preço era a complexidade. E nossa, que preço! E o dilema era exatamente esse aqui. De um lado, você tinha um poder absurdo para fazer literalmente qualquer coisa com um roteamento de e-mails. Do outro, uma sintaxe de configuração tão, mas tão obscura que pouquíssima gente dominava de verdade. Um erro, uma vírgula fora do lugar e pronto. O servidor virava uma porta aberta para spammers. A pressão era gigantesca. Mas né, como em toda boa história, quando a coisa ficou insustentável, lá pelo final dos anos 90, novos heróis surgiram. E eles prometiam uma era completamente nova para a administração de e-mails. E essa frase, olha, ela resume tudo. A chegada de alternativas mais modernas não foi só uma questão técnica, uma atualização. Foi um suspiro de alívio coletivo. Um alívio para profissionais que viviam na beira de um ataque de nervos a cada vez que precisavam mexer no Sendmail. Vamos dar uma olhada em como essa batalha aconteceu. O postfix chegou com foco total em segurança e simplicidade. Os arquivos de configuração dele, acreditem, eram legíveis por seres humanos. Já o Exen era um meio termo, flexível, mas de um jeito mais amigável. O postfix, em especial, ganhou o coração da galera com a sua arquitetura modular, que já vinha segura por padrão. Foi uma revolução. Ok, o monstro do servidor foi domado. A infraestrutura está funcionando. Mas a guerra? Ah, ela estava longe de acabar. O problema só mudou de lugar. Saiu do servidor e foi parar nas pessoas. Exatamente. Ter um servidor de e-mail rodando lisinho era só metade da vitória. O desafio de verdade era fazer com que as pessoas, muitas delas sem conhecimento técnico nenhum, conseguissem de fato usar a ferramenta no dia a dia. E aqui, gente, começa a comédia ou o drama, né, do suporte técnico. Era um ciclo sem fim. Primeiro, explicar a diferença entre IMAP, que mantinha os e-mails no servidor, e o POP3, que baixava tudo para um computador só. Depois, era guiar a pessoa pelo telefone para configurar o Outlook. E a luta contra as senhas esquecidas e incontáveis. E para fechar com chave de ouro, mergulhar em logs para descobrir por que a conexão de alguém não funcionava. Era um trabalho de herói anônimo, sério. A situação era insustentável. A solução tinha que ser algo que eliminasse essa necessidade de configurar o computador de cada pessoa. E essa solução, essa verdadeira salvação, veio na forma de webmail. A ideia foi genial de tão simples. Pensa só, em vez de instalar e configurar um programa, por que não dar acesso ao e-mail por uma coisa que todo mundo já usava? O navegador. Fim dos problemas de configuração. Tudo centralizado, acessível de qualquer lugar. Brilhante! O primeiro grande nome dessa revolução foi o Squirrel Mail. Olha, a interface dele não ia ganhar nenhum prêmio de design, não. Era o básico do básico, bem espartana mesmo. Mas aquilo era um tanque de guerra, super estável, compatível com tudo e, por ser em PHP puro, era incrivelmente fácil de instalar. Ele simplesmente funcionava. Sempre. Depois, a gente tinha o Horde, que era tipo o canivete suíço da turma. Ele não queria ser só um leitor de e-mails. A ambição dele era ser uma suíte de colaboração completa. E-mail, agenda, contatos, tarefas. Era muito poderoso, mas claro, para administrar era bem mais complexo. E aí veio o Roundcube, trazendo a modernidade para a história. Com uma interface toda rica em JavaScript, ele dava uma experiência muito mais próxima de um programa de e-mail de desktop, sabe? Era mais pesado, sim, mas quando a experiência do usuário virou prioridade, ele se tornou a escolha preferida de muita gente. Mas ó, não vamos nos enganar. O webmail não era uma solução mágica, não. Agora, o administrador também tinha que se preocupar com o servidor web, com a segurança do PHP, com o consumo de memória e com as atualizações que, vira e mexe, podiam quebrar tudo.
A batalha só mudou de cenário. Olhando para trás, toda essa jornada, com seus monstros e heróis, não foi em vão. De jeito nenhum. Ela deixou um legado muito forte e formou uma geração inteira de profissionais com um conhecimento, assim, incrivelmente profundo. E o ponto mais importante é este: apesar de toda a dor de cabeça, essas soluções cumpriram um objetivo fundamental. Elas democratizaram o acesso ao e-mail corporativo. Elas conectaram as pessoas de um jeito que nunca tinha sido visto antes. E isso aqui ilustra o resultado perfeitamente. Quem passou por essa era construiu uma base de conhecimento que é sólida como uma rocha. Aprendeu na marra sobre protocolos, segurança, integração e, principalmente, a arte de investigar problemas complexos analisando logs. São habilidades valiosas até hoje. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Hoje, com a conveniência da nuvem, onde tudo está a pouquíssimos cliques de distância, a gente ganhou uma agilidade incrível. Mas fica a pergunta no ar: que tipo de sabedoria, que conhecimento profundo a gente talvez tenha perdido ao deixar de construir esses sistemas fundamentais do zero? Fica aí pra gente pensar. Valeu, pessoal, e até a próxima!